Oi, mãe, finalmente cheguei. Depois de um mês, estou terminando esse vídeo para você, para te contar como é que foi a viagem, o que eu tenho feito e quais são as notícias que eu posso te dar. Mãe, deu tudo certo, assim, no aeroporto, foi tudo muito fácil, eu tava com muito medo, tinha muitas incertezas, então na minha cabeça era eu vou fazer isso, depois isso e vai dar certo. E deu. Eu entrei no avião, foi super tranquilo, check-in, só que é isso, né? Entrei num looping do inferno que foram 10 horas até eu chegar na Etiópia. Mas, enfim, eu cheguei. Eu saí de Guarulhos às 1h37, cheguei da manhã, né? E cheguei em Addis Abeba às 8 da noite. Então, nada fez sentido. E tudo que passava na minha cabeça era o choque cultural, né? Ao chegar ali em Addis Abeba, no aeroporto, é um dos maiores aeroportos da África, né? E você tá vendo aí que é lindo, né? Super moderno, não tem nada para falar assim dele, tudo super tranquilo. Acho que para mim o maior choque cultural foi de sentir que eu tinha chegado, né? Que meus pés estavam na África. E que sensação, mãe, que coisa gostosa, assim, que gostoso, assim, viver isso, sabe? E tá tão longe, tá num lugar que eu estudei, que significa tanta coisa para mim, acredito para nossa família, né? Então foi uma sensação maravilhosa. Mas depois de 10 horas eu cheguei em Bangkok. E as primeiras impressões ao chegar era basicamente dedo no cu e gritaria, né? Depois de 24 horas de viagem. Na verdade, foi super simples chegar ao aeroporto, sair dali, tirar o dinheiro, pedir meu Grab. A Tailândia é muito preparada assim para receber turistas e para mim foi super tranquilo. Deu 10 minutos eu já estava no Uber, no Grab, né, que não tem Uber lá, e já sentindo essas diferenças, nessas emoções. Aí eu cheguei no hostel, fiz o check-in, descansei e fui explorar o bairro. O nome desse bairro é Bang Phantom, em um distrito de Pranakom. Bangkok é uma cidade gigante, tem 11 milhões de habitantes, que nem São Paulo. E aí nesse bairro tinha esse parque, que eu acho que o meu primeiro choque cultural no país foi ver o tanto de foto que tem do rei e da família real, né? Faça o que quiser, nunca cague no rei aqui na Tailândia. Você pode fazer várias coisas, menos falar mal do rei e da família real. Esse parque, ele tem uma lindíssima vista do rio. O rio principal deles que conecta a cidade chama Chao Phraya. Não sei se é assim. Mas, bom, o interessante ali é que não pode fumar e eu acredito que também beber ou ouvir música. É um lugar que você vai só para observar mesmo, explorar, enfim, ficar em paz. E foi o que eu fiz. Quero que você veja também, mãe. E depois de um dia explorando o bairro, voltei pro hostel e descansei. O hostel era bem tranquilo, assim, mas eu acho que eu tinha altas expectativas. No dia 1 oficial de Tailândia, eu conheci dois rapazes do Reino Unido que me convidaram para ir no Grand Palace. E a gente foi de barco e foi super legal. Muito simples, como a gente estava perto do rio, a gente pegou o barco, compramos, vimos qual era a parada e fomos explorar a cidade. A vista é maravilhosa, mãe. Menos de 20 minutos depois, tínhamos chego no Grand Palace, que é lindo. Antes de entrar, um homem no tuk-tuk nos disse que estava fechado, que era feriado e coisa e tal. Papo que eu não comprei de jeito nenhum, então a gente foi até a entrada e estava aberto. Tem uma taxa que eu acredito agora que são 500 baht para entrar, mas super vale a pena. Mãe, que lugar incrível, que lugar excepcional. Quanta coisa absurda, assim, de lindo, assim, de gigantesco. O Grand Palace, mãe, ele foi construído em 1782 durante o reinado do rei Rama I.
E ele era a residência oficial dos monarcas tailandeses por mais de 150 anos. Então tem uma simbologia gigantesca para a cultura, né, para a sociedade tailandesa até hoje. E apesar de ter sido, né, por mais de 50 anos a casa dos reis aí da Tailândia, o rei atual não mora lá. Mas é lindo de se ver da mesma forma, né? É muito gigantesco, enfim, muitos templos. Como é um local muito sagrado, você não pode utilizar sapato para entrar nos templos, né? Todo mundo tem que tirar os sapatos e as meias em sinônimo de respeito, né? Em sinal de respeito à cultura. E finalmente esse é o prédio que era a residência dos reis por mais de 150 anos, né? Só que hoje aí é simbólico, mostrando tanta beleza. E depois de ver as maravilhas do Grand Palace, a gente foi comer, porque depois a gente foi ver uma apresentação teatral no Teatro Real. Isso já estava incluído no ingresso, todo mundo que vai para o Grand Palace tem o direito de ver também essa apresentação, só que muita gente não sabe. Eles têm transporte que pegam você no Grand Palace, leva até o teatro e traz de volta também. Foi uma experiência muito legal. E o Grand Palace de dentro e de fora é muito bonito, né? E aí, olha aí os tuk-tuks. Muito bonito, mãe. E aí chegamos no teatro, né? Muito bonito, tudo muito novo. Pena que eu não entendi muito, só que a experiência foi legal. Vi aí um pouquinho. Eu não percebi que eles estavam contando a história na tela de cima. E aí eu não entendi muita coisa. Mas a experiência foi incrível. Depois da apresentação a gente voltou para o Grand Palace para voltar para o hostel. E foi quando eu vivi a primeira chuva do ano. Para mim foi como se fosse uma chuva de ano novo, sabe, mãe? Que todo ano a gente tem. Porque o meu ano começava ali e as minhas novas aventuras iam começar e tomar aquela chuva fez eu entender, minha alma tá pronta para viver mais coisas. Foi muito legal. Mas a gente voltou pro hostel e eu descansei. No outro dia conheci uma menina muito fofa da Holanda e ela estava explorando a cidade, me falou que queria ver um templo próximo, eu fui com ela. Só que a gente foi informado por um moço que trabalhava ali que o templo a gente já tinha visitado, era na verdade no Grand Palace. E aí ele falou, não, vamos pro pier, vamos explorar a cidade, vamos pegar o barco, e foi isso que a gente fez. Pegamos o tuk-tuk e fizemos um boat tour, né? Fomos pela cidade, pelos canais de Bangkok, mãe. Que experiência maravilhosa. Hello. Mãe, fazer esse passeio foi incrível para conhecer um pouco mais da cidade, para ver outras áreas de Bangkok, né? Porque Bangkok tem toda a luxuosidade da área que chama Sukhumvit, os prédios e coisa e tal, mas também tem regiões mais simples que você pode ver as pessoas, né? O dia a dia. E dos tailandeses, o que eu tenho a dizer, mãe, são pessoas maravilhosas. Você chega aqui, você se sente abraçado pelas pessoas, pelas culturas. E é lindo de ver, assim, é muito influenciado pelo budismo, que prega só coisas boas e bonitas.
Então você vê na atitude deles também, é muito interessante a confiança que eles têm uns nos outros, né? Não se assume que o outro tá aqui e ele vai me fazer algum mal. Na verdade, se confia muito no outro e se prega muito a bondade. É muito estranho, assim, né? A primeira impressão é estranho porque no nosso país não é sempre assim, né? A gente nem sempre assume o melhor do outro. E aqui é uma lógica um pouco assim, né? Pelo menos é o que eu senti até agora. Esse é aquele mesmo rio que eu falei pra você que eu tava próxima e que eu peguei o boat, né, pra ir pro templo no dia anterior. O rio Chao Praia, né, e de novo, eu não sei se eu tô falando certo, ele é traduzido como Rio dos Reis e é a principal hidrovia da Tailândia que se estende por 372 quilômetros. Aí, pra você ter uma noção, esse passeio durou de 1h30, 2 horas mais ou menos. Então deu pra ver bastante coisa, recorrer bastante a cidade. E depois desse incrível passeio, a gente deu uma andada por essa feirinha aí. Muita comida diferente, não comi nada nesse dia, na feira. Mas exploramos ali o bairro. Como sempre, tailandeses fofos. E com 40 minutos de caminhada para voltar pela frente, a gente parou nesse parque para dar uma descansada. E algo muito interessante de Bangkok é o papel dos corvos, mãe. Eles exercem o papel de pássaros lá. De manhã você ouve corvos cantando. É muito divertido. E aí parecia que tinha uma aula de artes e eles estavam pintando. Muito bonito. Depois de um belo passeio, café, comida e descansar para o próximo dia. E o 7-Eleven. No dia seguinte, conheci mais 3 viajantes que me convidaram para ir em um shopping em Bangkok, que parecia que tinham roupas baratas, enfim, achei interessante e fui explorar também. Also? Yeah, tomorrow. Tomorrow? Yes. Only Saturday, Sunday, okay. Da muss man Big nur market. Chatuchak Market. Yes. E ao chegarmos, assim, foi a primeira vez que eu tinha contato com a Bangkok, né, luxuosa, enfim, os prédios, essa região ainda não tinha ido. E foi legal, assim, foi ver realmente as roupas são bem baratas. Se você vê 100, 200 baht, é tipo uns 20 reais, 25, ou até menos. E tinha muita coisa assim para vender, muita roupa, muitos artigos também antigos. Tinha, eu acho que uns 7 andares, e cada andar tinha muita loja. Depois a gente foi comer nesse mercado que era ali próximo. E eu tive esse pratinho de gyoza, como se fosse um pastel, bem gostoso. E na volta eu tive um tempo para olhar para o carro, para o motorista, para a vista, para os prédios e entender que eu realmente estava aqui e vivendo tudo isso, né? Sempre penso nisso e nas experiências maravilhosas que eu tô tendo e no privilégio, né, mãe, que é de viver isso. E o outro dia foi ainda mais turístico. Eu comprei uma tour para ir pro mercado do trem, né? Que a gente chama de train market, chama Mae Klong Railway Market, que é basicamente aquele trem que você vê passando no meio de uma feira, aí todo mundo recolhe as coisas para poder ver o trem. Olha, o trem anda bem devagar, esse vídeo ele tá na velocidade 2, eu acho, então você tá vendo tudo 2 vezes mais rápido. E é legal de ver as pessoas, assim, né, que vão lá pra conhecer. Honestamente, a experiência durou, eu acho que uns 30, 40 minutos. Eles deixam a gente na entrada do trem e falam, o trem vai vir daqui 15 minutos. E aí você vê o trem e vai embora. Não tem muito espaço, assim, não é muito confortável. Mas pra ir uma vez e conhecer foi legal. Toilet. Depois do trem, a gente foi pro Floating Market, que também é um mercado, só que é no rio.
O nome desse mercado é Klong Lat Mayon Floating Market. Não sei se eu estou falando certo novamente, mas estou dando alguma informação. Ele fica no distrito de Talin Chang, em Bangkok. Acima de tudo, ter essa experiência foi incrível assim, porque eu nunca fiz isso antes, né? Nunca estive em um floating market. A vista é linda, tem muitas árvores, muitas palmeiras. É uma área assim deslumbrante que você fica até confuso, né? A água verdinha e os tailandeses fofos sempre te tratando muito bem, sempre com muito carinho. Embora seja um lugar de fato turístico, me impressionou, assim, porque era muito bonito, muito bem arrumado, muito organizado. Então, também acredito que esses espaços a gente tem que visitar, né? Eles são destinados pra gente e eu vejo que eles fazem com muito carinho, muita atenção. È tipo da sniffare così, ti libera il naso. Tipo il popper. Esatto, il popper è naturale. Yeah. You like it? Impressionada, mãe. Fiquei impressionada com o mercado, achei muito bonito, achei as vistas de outro mundo, assim, de fato de outro lugar. E me apaixonei também, achei um lugar muito charmoso, assim, muito carinho para os turistas. Depois do passeio, a gente foi de fato para o lugar onde tinha o mercado, né? O barco deixou a gente ali. E aí, os italianos tentando tirar uma foto com a cobra. Muito estranho. E o mercado principal é uma graça, mãe. O rio ele corta ao meio do mercado, né? Cria uma configuração bonita, confortável. E tem de tudo. Tem esses peixinhos aí que comem não sei o que do seu pé. Óbvio que eu não fiz, morro de medo. Mais cobra. Voglio ben sperare che ci aspetti. E essa foi a minha experiência desse dia, foi muito gostoso, voltei pro hostel, tava tendo um karaokê. Bom, nessa altura eu já tinha feito alguns amigos no hostel e aí a gente foi pra Khao San Road, que é uma avenida que tem aqui, muito famosa. Provei de novo e de novo e de novo o roti, que é um doce deles aqui, é muito gostoso, mãe, é super simples, uma massa super fina, mas incrível, assim, eu tô apaixonada, eu não consigo parar. No dia seguinte, com um amigo, nós fomos para o Lumpini Park, que é um dos parques mais famosos de Bangkok, muito bonito, e me lembra um pouco Ibirapuera. Só que, como eu te disse, Bangkok é gigantesca, então para você fazer qualquer coisa de carro leva pelo menos 1-2 horas. Por isso a gente resolveu pegar o metrô para ir para outro lugar. A gente se perdeu no meio do metrô, fomos para outro bairro e tivemos que voltar para chegar aí, na Sukhumvit. Sukhumvit é um distrito que tem em Bangkok e é bem conhecido pela quantidade de shoppings, de vida noturna, transportes também que tem lá. Então muita gente vai para lá. Momento de contemplar a minha vitória comendo com os pauzinhos. Yeah. Success. O metrô em Bangkok é extremamente limpo, organizado e barato. É extraordinário, assim. Não tem nem palavras, é uma experiência incrível. E como se o dia ainda não tivesse fim, fomos para um rooftop tomar uma cerveja e depois fomos conhecer Chinatown. Maravilhosa!
chegar em Chinatown me deu toda a sensação que eu já tinha visto essa imagem antes. Então eu tenho quase certeza que é parte de algum filme. E quanta luz, mãe, quanta coisa, quanta informação, que coisa bonita, diferente, sabe? De tudo que eu já vi. Essa é uma das maiores Chinatowns do mundo, assim. Em Bangkok é conhecida como Yaowarat. E ela foi fundada em 1782, quando Bangkok se tornou a capital da Tailândia. Mãe, já imaginou morar num país que o caixa eletrônico é aberto por 2 adolescentes, no meio da tarde, sem preocupação? Porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles, ninguém vai roubar o dinheiro. Assim é a Tailândia. No outro dia, estava disposta a conhecer outro lugar novo. A gente estava a caminho do Siam Mall. Esse shopping imponente, bonito, que a gente vê nos Instagram e tudo. Então eu queria ver se era isso mesmo. E era. Mas, mãe, eu nunca vi nada igual. Bom, eu só fui porque eu tava com muita curiosidade mesmo de saber como era. Ele é muito moderno, esse primeiro andar é todo de comida. Eu ainda não comi inseto, tô ficando nas comidas seguras que eu conheço, mas esse dia eu provei isso aí. E Israel já resumiu muito bem o que eu fui fazer no shopping. Eu fui dar um rolê só pra ver o tanto de coisa que existe que eu não preciso pra ser feliz. Mas foi interessante ver o tanto de coisa. Esse shopping ele é muito elegante, tem 7 andares e você quase não acredita nos seus olhos, mãe. É tanta coisa, tanta loja rica, tanta coisa de bacana assim, de caro e coisa e tal. É bonito pra conhecer, assim. Eu não queria comprar coisas ali. Só que é uma construção muito imponente, assim, muito bonita. E esse é o mesmo rio que a gente chegou. E você consegue ter uma ideia da imensidão de Bangkok. Olha esse prédio, mãe. Que absurdo de prédio. Se você prestar atenção, você vai ver um monte de carro e nenhuma buzina. Sem grito, sem barulho. Assim é Bangkok. E para voltar, essa linda vista. Depois eu relaxei. Como nem tudo é festa na vida dessa gatinha aqui, no outro dia eu tive que trabalhar, já era segunda, férias acabaram, encontrei esse café maravilhoso que eu tava fumando, trabalhando, feliz, deu tudo certo. Agora tá gravando aqui. Smoothie. Viu? De volta à minha praça predileta, o meu lugar que eu não podia fumar nem beber, mas eu podia olhar. E a Tailândia te incentiva muito a apreciar coisas, sabe? A desfrutar de momentos, sabe? De observação, de calma. É muito interessante. E assim foi mais um dia, mãe. No último dia de barco, novamente, eu fui pro templo Wat Arun. Mas antes eu queria te chamar a atenção para esses barcos aí que você tá vendo, que é como eles transportam o lixo da cidade por meio do rio. Bem interessante. E aí tá ele, bonito e imponente, Wat Arun.
O Wat Arun também é conhecido como Templo do Amanhecer e fica às margens do nosso mais preferido rio, Chao Phraya, em Bangkok. Esse templo ele tem mais de 200 anos e foi construído na época do rei Taksin, no século XVIII. Essa torre principal ela tem mais de 70 metros de altura e é toda decorada com pedaços de porcelana colorida, que os tailandeses se aproveitaram dos navios chineses. O templo Wat Arun é um dos símbolos da cultura tailandesa. Ele até aparece na moeda de 10 baht. Quando o sol bate no Wat Arun, a torre brilha, e é por isso que ele é chamado de Templo do Amanhecer. E tem mais. O Wat Arun representa o renascimento e o novo começo. Simboliza a esperança e a chance de um novo dia. Que paz, mãe, que paz que eu senti ao entrar nesse templo. Tão calmo. E passa tanta paz, sabe? Você só tem a opção de sentar, olhar e sentir tudo aquilo, toda essa energia boa que tem. Ao voltar foi como se um filminho estivesse passando na minha cabeça. Eu logo vim embora de Bangkok e tinha vivido tanta coisa, tantas experiências em 2 semanas. Eu estava tão feliz, quase sem acreditar onde eu estava. E tanta coisa nova que meus olhos viam, mãe. E foi assim que eu me despedi de Bangkok, pelo menos pela primeira vez. Novos lugares, novos sabores, novas pessoas, muito roti. Hora de ir. Mas chegou a hora de fazer as malas, ir para o aeroporto e me encontrar com a Nasha, minha querida amiga, pra gente ir pra cidade de Krabi e viver muitas outras aventuras que eu vou te contar no próximo vídeo, mãe. Como estás, Mariana? Tá tudo bem comigo, te amo e vou dando notícias. Galeria de fotos ao som de Rub Lor Putai, The Paradise Bangkok Molam International.